Agora vamos lá. Todas vão ter que fazer a conversão dos tributos PIS e COFINS, ICMS e ISS para o IBS e CBS. E aí tem uma coisa que é uma pedaladazinha que ninguém está falando, eu não ouvi ninguém falar nos grupos que eu estou, sobre o período de opção e o período de apuração. Ó, o período de opção, até estão falando. O período de opção, eu estou falando de 2 períodos de opções, tá, gente? O período de opção do por dentro e o por fora, porque vai ser semestral, até setembro. Eu tenho que dizer se eu quero fazer o primeiro semestre do ano subsequente, a apuração do Simples por dentro ou por fora, relaxa que eu vou te mostrar aqui, e também se até abril, se eu quero fazer por dentro ou por fora o segundo semestre, mas tem um outro período de opção que ninguém está falando de jeito nenhum, que é o período de opção do Simples Nacional em setembro. Peraí, agora bagunçou minha cabeça, calma, deixa eu te explicar então. Uma coisa é o período de opção para apurar por dentro ou por fora, no primeiro semestre e no segundo semestre. Mas sabe aquele período de opção que era até janeiro do ano corrente que eu estou, se eu quero ser Simples Nacional sim ou não? Não é mais. A reforma tributária vai trazer um período de opção que vai ser até setembro, para eu dizer se eu quero ou não estar no Simples Nacional no ano subsequente. Olha, está lá dentro do artigo 16 da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples, tá? Então, presta atenção. O artigo 16, o caput é maior, eu coloquei um pedaço dele. A opção pelo Simples Nacional. Parágrafo 2º. A opção de que trata o caput desse artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeito a partir do primeiro dia do ano no calendário da opção, ressalvado o disposto no parágrafo 3º desse artigo, e ele vai trazer quando o cara abre no meio do ano, no decorrer do ano, então a opção é diferente. Mas, via de regra, a opção é no mês de janeiro. Com a reforma tributária, a opção não vai ser mais em janeiro. A opção pelo Simples Nacional, a opção, artigo 517, diz assim, lá na Lei Complementar 214 de 2025, a opção de que trata o caput do artigo 16 deverá ser realizada no mês de setembro. Ângela, mas qual é o impacto disso? Muito impacto. Olha, outubro, novembro, dezembro, que é o último trimestre, eu já tenho que saber, antes de começar o trimestre, se eu vou ser Simples ou não no ano que vem. É uma tomada de decisão que deu uma pedaladinha para trás, você percebeu? Até o último dia útil, produzindo efeito a partir do primeiro dia do ano calendário seguinte ao da opção ressalvado disposto no parágrafo 3º desse artigo. Então, no mês de setembro é o meu prazo para optar pelo Simples Nacional. Quando começar janeiro, eu já tenho que estar no Simples sim ou não. O povo não está falando disso, mas é só um trimestrezinho para trás. Eu falei, presta atenção. Eu vou fazer planejamento tributário para o cara, eu não vou mais poder pegar serviço de planejamento tributário lá em outubro, lá em novembro, lá em dezembro. E se eu pegar esse serviço de planejamento tributário, eu vou dizer o seguinte, olha só, vamos fazer um planejamento aqui nesses últimos 3 meses, né, professor Danilo? Mas só vai entrar, a sua opção do Simples só vai entrar no outro ano. E vamos lá conjecturar hipoteticamente, eu faço planejamento tributário agora no mês de outubro, novembro, dezembro. Peço 3 meses para fazer esse trabalho. Termina o trabalho em dezembro e fala assim, gente, olha, a melhor opção é ser do Simples, só que você não pode optar mais. Por que não? Porque teria que ter feito isso lá em setembro. Então, outros trabalhos vão ser afetados pela reforma tributária. Me perguntaram, Ângelo, por quê? Não sei. Eu estou sentado olhando para essa lei, eu já li esse artigo 517 mais de uma vez e fico pensando, cara, qual será o propósito do governo antecipar esse prazo? Não sei. É uma das mudanças, tá? A primeira mudança é o tributo de fato, e a outra mudança é essa daí.